Acho que vai, né? Acho que vai, né? Olha. Show. Bora. Seguinte. Mesmo esquema. O que a gente... Melhor dizendo, né? Melhor dizendo. Vamos para o vídeo... Não sei qual. Da série de vídeos sobre... Da série de vídeos sobre medicina narrativa. Medicina narrativa. A gente está fazendo essa série de vídeos baseado num livro chamado Storytelling. Deixa aqui. Storytelling in Medicine. Ok? Esse é o livro. Nos vídeos anteriores, inclusive, eu coloquei a capa do livro lá para vocês verem como é que é. E a gente está no segundo capítulo do livro. O capítulo primeiro foi um capítulo mais introdutório da ideia de como é que funciona a medicina narrativa. E nesse segundo capítulo, o capítulo chama As Histórias na Consulta. É escrito por um cara chamado Graham Easton. Graham Easton. E aí, qual que é a ideia do capítulo? A ideia desse capítulo é dizer o seguinte: como é que... Tudo bem, a gente falou dessas questões da importância, né? Mas como é que esses conceitos teóricos das histórias, das narrativas, eles funcionam na prática durante a consulta médica? Como é que eu uso isso na prática? Como é que eu posso usar esse enfoque narrativo na minha prática diária, né? Então, esse capítulo busca responder a essa pergunta: como eu posso me utilizar do enfoque narrativo desenhar aqui, ó, um livrinho aqui assim, para lembrar que é uma história, né? Tem um livrinho assim, tem umas histórias aqui para contar. Um livro representa talvez uma história sendo contada. Como é que eu uso esse enfoque narrativo na prática médica? Na prática médica, né? Ou seja, como é que eu uso isso aqui, que é um arcabouço teórico, teoria não tem acento não, tá? Na prática, ok? E aí, ele cita algumas ideias muito interessantes, que eu acho que vale a pena a gente citá-las, que é o seguinte. Ele volta, então a gente já comentou isso, né, no primeiro vídeo, que é as histórias, elas servem como um arcabouço para dar sentido ao caos da vida. Então aqui é o caos, e eu posso transformar isso em ordem, e esta ordem dada, ela é quando eu imponho uma estrutura narrativa. Então a gente recorre às estruturas narrativas para buscar, né, em busca de um sentido que é a vida,
né? A vida é esse caos maluco aqui. E para a gente colocar ordem nas coisas, a gente impõe uma estrutura narrativa, tá? Então, isso aqui é importante porque quando nós estamos doentes, nós estamos em um momento de caos, ok? A doença transforma o nosso cotidiano de uma forma imprevisível e deixa tudo muito mais caótico. Nós, como seres de rotina, essa rotina é quebrada e o caos é ainda mais terrível, ok? E aí, quando a gente adoece, e esse adoecimento, ele acontece, ele é um fato novo dentro da nossa vida, na nossa estrutura narrativa do nosso cotidiano, e esse fato novo que invade, metendo o pé na porta, assim, a nossa vida, inicialmente, ele é tratado de uma forma em que nós buscamos organizar essas experiências com base em histórias passadas. Então, nós estamos o tempo inteiro, quando há um fato novo, buscando referência desse fato novo em fatos passados. Existe a figura dessas histórias entrelaçadas aqui, que é citada. Eu não coloquei o nome da autora, mas ela cita entrelaçadas, porque as nossas histórias, elas vão se entrelaçando com várias outras histórias do passado, novas, recentes, e isso monta uma tapete de histórias. Esse um tapete colorido de histórias. Legal, né, essa figura? E aí, quando a gente começa a adoecer, a gente tenta encaixar essa história nova que está acontecendo nas histórias antigas do que a gente já viveu. E quando a gente resolve buscar ajuda, a gente vai contar uma história, ok? A gente vai contar uma história para o médico. Mas para o médico, a história, ela tem uma outra, ela é de um outro gênero, ela é de um outro gênero narrativo. Essa história aqui, para o médico, seria uma história técnica. A gente pode, inclusive, chamar essa história técnica aqui de anamnese. Ok? E essas histórias, elas são diferentes. Elas são diferentes. O médico busca uma realidade objetiva da doença. Então, a história técnica, a anamnese, é a história do corpo buscando entender a doença. A história que os pacientes nos contam, não existe essa objetividade. Essa história é subjetiva. Essa história do paciente é a história do eu e do adoecimento. Vamos usar dois termos diferentes, né? Ou da enfermidade, ou do que eu sinto. Então, aqui, o médico busca a objetividade, dados objetivos. E aqui é pura subjetividade, assim. A história que o paciente nos conta, ela não é a história, não é a anamnese, né? Ele
ele não entende isso. Ele tem uma série de experiências, ele vai contar ele vai montar uma série de histórias, porque ele vai escolher os fatos e o enfoque e o contexto que faz mais sentido para ele, e vai me contar essa história. E o médico, por causa do seu treinamento em busca de doenças, tende a despir essa história subjetiva de todas essas nuances subjetivas, buscando apenas dados clínicos. Inclusive, a gente fala de dado, de informação, seco, porque a gente está buscando o entendimento com base em uma outra linguagem. É interessante que aqui você vai ter uma comunicação entre duas pessoas que estão falando em línguas diferentes. Isso tem que estar muito claro. Eles falam em línguas diferentes. Vocês entendem isso, né? Quando eu falo isso. Então, é papel do médico entender que o paciente não fala a linguagem médica. O paciente fala uma linguagem humana, própria dele. E não só própria do humano, mas própria desse indivíduo em particular. Ok? Então, essa história que o paciente resolve contar é uma história muito própria dele, muito individual. Então, você vai começar a perceber que mesmo pacientes com o mesmo diagnóstico, pacientes com a mesma pneumonia comunitária, eles podem ter a mesma faixa etária, mais ou menos, eles vão nos contar essa história de um jeito muito próprio de cada um. Não é à toa que a entrevista clínica, a anamnese, é talvez das habilidades clínicas, do método clínico, talvez a habilidade mais difícil de você conseguir exercer ela com maestria, ok? E por último, essas duas histórias aqui devem criar uma história própria, uma história criada, onde o paciente é o autor e o médico é o co-autor. Ok? Ele é o co-autor. Essa história criada, ela deve ser a história da consulta. Vamos dizer assim. Ok? Essa história criada, ela deve ser útil, satisfatória e significativa para as duas partes, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista individual do paciente. Então, aqui há uma conversa, aqui há um diálogo clínico, vamos chamar isso aqui de diálogo clínico. E esse diálogo clínico busca montar uma história única desse encontro. Uma história única que é feita deste encontro, tá? Vamos botar aqui para o lado. Isso. Então, o que isso quer dizer na prática? Primeira coisa, o paciente, ele não sabe falar a linguagem médica. Então, ele vai nos contar uma história que faz sentido para ele. Ele vai contar de um jeito que faz sentido para ele. Ele vai dar enfoque próprio para ideias, preocupações e expectativas próprias dele. Essa história é muito individual
E o médico, como ele tem o dever de dar um diagnóstico e fazer um plano terapêutico investigativo, ele deve extrair dessa história as informações úteis do ponto de vista médico, né? Úteis do ponto de vista médico. Então, ele tem que ir lá extrair os dados clínicos, né? Os dados clínicos úteis para o diagnóstico, para a solução do problema. Mas a sacada aqui é que nós não devemos excluir essa história subjetiva. A gente tende a acreditar que essa subjetividade atrapalha, mas não é. Essa subjetividade é o próprio do indivíduo. E essa entrevista, ela deve ser feita com uma técnica que privilegie o paciente. Eu até desenhei ele aqui um pouquinho maior para dar essa ideia. Existe uma tendência de quando o paciente começa a contar a própria história, o médico, nos primeiros segundos, depois que o paciente começa a contar a história, o médico vai lá e corta o paciente, nos primeiros segundos. E isso impede que o paciente conte a história que ele estava ali na cabeça dele, e essa história vai ficando cada vez mais pobre em informações. E aí, por causa disso, o médico tem que fazer mais perguntas ainda. Essa interrupção feita pelo médico é porque ele está muito em busca disso aqui. E ele está muito preocupado porque ele acha que deixar o paciente falar, ele vai perder tempo. E o entendimento atual é de que deixar o paciente falar, você ganha tempo. Você não perde tempo, você ganha tempo. Então é possível que você centre a entrevista do paciente. Então esse diálogo clínico, essa entrevista clínica deve ser uma entrevista centrada no paciente. Isso significa que um primeiro momento, essa entrevista deve estar atento no paciente. E como é que eu faço isso, por exemplo, quando eu vou ensinar a entrevista clínica em anamnese? Eu falo assim, olha, é muito comum que quando a gente vai conversar com o paciente para perguntar para ele o que aconteceu, como é que ele adoeceu, como é que ele foi parar ali na sua frente, a gente fique muito preocupado em saber as perguntas que a gente tem que fazer, né? Essas perguntas aqui dessa história técnica, dessa anamnese. Está muito preocupado com essas histórias. E essa preocupação excessiva no início apaga do aluno o ouvido atento à história que está acontecendo ali. Ele não está preocupado com a história, ele está preocupado com uma descrição, assim, ele está preocupado com a descrição de sintomas, ele está preocupado com informações, com dados objetivos. Isso é muito ruim na formação, eu acredito. Eu acho que a gente tem que aprender como a gente faz, e eu acho que a gente tem que aprender já equilibrando essas duas dimensões. Algumas pessoas são muito boas em ouvir histórias, outras pessoas têm dificuldade para ouvir. Talvez esse interesse em ouvir uma história de alguém que está doente, se ela não te interessa tanto, talvez é porque a clínica, o trabalho na clínica, o trabalho direto com o paciente, não seja a sua praia dentro da medicina. E talvez você vai ser, sei lá, legista, radiologista, ok? É uma profissão digna. Mas você tem que entender que essa entrevista ela é primeira centrada no paciente. E uma vez que você ouviu essa história e o paciente esgotou a capacidade dele de contar essa história, aí você centra a história no médico. Então, num segundo momento, você tem uma entrevista que é centrada no médico, tá? Porque aí, neste momento, o médico, ele refina as informações com alguns detalhes, e aí sim é a hora que ele vai ter que aprender a perguntar as coisas, tá? De forma técnica. Ok.
Ah, uma forma, então, dessa história ser criada, essa história criada, é dar valor aqui, dar peso às informações individuais do paciente. E uma coisa que dá muita, consegue cumprir todos esses critérios de utilidade, de satisfação e de significação, é você incluir o paciente na tomada de decisões. Então, isso aqui, né? Isso aqui, essa história criada aqui, é uma história em que você vai incluir o seu paciente na tomada de decisões. Ó, o que diz aqui, o que, o que é importante aqui é que você deve fazer com que a sua história técnica ela também dê sentido para o paciente. Então, um dos motivos da consulta é você educar o seu paciente sobre o problema que ele tem. E as tomadas de decisões sobre vai internar, não vai internar, como que vai internar, quais os remédios que vai tomar, que tipo de remédio, efeito colateral, que tipo de tratamentos opera ou não opera. Essas várias decisões, o paciente tem que participar delas, dessa tomada de decisão. Não é simplesmente um paciente que tem que internar na UTI e você fala assim, não, eu não quero. Algumas decisões podem, inclusive, não ser negociáveis, mas a ideia é que você traga o paciente para esse processo de diagnóstico e plano investigativo e tratamento para ele tomar decisões, porque eu tenho que encaixar dentro do meu plano terapêutico e investigativo os valores, os princípios, as coisas que o paciente dá importância, pô. É ele que vai ser tratado, é ele que vai estar doente. Ele, é, ele sabe tudo sobre ele doente. Eu sei sobre a doença dele. Ele sabe sobre ele doente. Ok? Parece uma bobagem falar isso, mas isso é essencial, né? Essencial. A gente está diante de dois pontos de vista muito diferentes. O paciente está no olho do furacão, né? Eu sei tudo sobre furacão, mas o paciente está no olho do furacão. Então, ele tem que participar dessa decisão, porque ele sabe onde que dói. Então, ele tem que estar pronto para participar nessa tomada de decisões. Então, essa história, opa, essa história contada do ponto de vista do paciente e refinada pela minha história técnica embaixo dela, né? Então, primeiro vem a história do paciente, depois vem a minha história como médico, e aí eu vou juntar essas duas coisas e vou montar uma história, tá? Uma história co-criada. Essa história, ela é uma história feita por mim e pelo paciente. Por mim como médico e pelo paciente. Então, esse é o primeiro passo, e o segundo passo é eu incluir o paciente nessa tomada de decisões. E aí, eu até tinha colocado algumas observações aqui que eu esqueci até de comentar, que é dizendo que a história contada pelo paciente, do adoecimento do paciente, quando ela é permitida e quando ela aparece, ela é terapêutica. Então, você vai perceber que é muito comum, é muito, muito, muito comum, quando você consegue fazer uma avaliação médica e você permite que essa história apareça, o paciente sai de lá melhor, né? Existe um efeito terapêutico
só pelo simples fato do paciente ter conseguido contar a história do jeito que ele queria contar. Isso dá alívio, diminui as ansiedades, deixa ele menos triste, menos assustado. Então, existe um valor terapêutico nessa prática. E aí, por último, para a gente terminar o vídeo, esse vídeo não compreende todo o capítulo 2. Ele é uma parte do capítulo 2. É uma primeira parte do capítulo 2, vai ter um segundo vídeo com a segunda parte do capítulo 2, que eu vou gravar mais tarde. Então, só para terminar, que são alguns dados interessantes, ele cita aqui algumas referências, eu vou deixar isso aqui escrito. A história centrada no paciente, mais a tomada de decisão compartilhada. Decisão compartilhada, ela tem várias vantagens. Essa somatória das duas aqui. Eu fazer com que o paciente conte a própria história e eu fazer com que ele participe da tomada de decisão com relação ao seu próprio tratamento e cuidados, levam a menos processos judiciais. Ele até, vou botar aqui a Levinson, 1994. Leva a menos erros diagnósticos. Leva a melhores tratamentos, obviamente, se você tem um diagnóstico correto, feito na hora certa, os seus tratamentos são melhores. Você está no Rotter Hall de 2006. Geralmente, você precisa pedir menos exames complementares, ou seja, a consulta para o sistema fica mais barata. Então está no Little et al. De 2002. Eu vou deixar essas referências na descrição do vídeo, tá? Tem melhor adesão ao tratamento. E tem melhor satisfação. Esse aqui está no De Silva, 2012. E esse aqui está no De Silva, 2012. Vou deixar os 3, Little, De Silva, Rotter, os 4. Lá na descrição do vídeo, para vocês depois dar uma olhada, né? Mostrando que você dá esse valor primordial para o paciente, colocar ele no centro do processo, tanto nesse momento inicial da consulta, quanto na tomada de decisão e até o final. Isso é muito importante, porque isso garante mais satisfação do paciente e é melhor para o paciente e é melhor para a gente também, porque a gente vai sofrer menos processos judiciais, a gente vai errar menos, os nossos tratamentos vão ter resultados melhores, porque o paciente quer ter um resultado melhor, né? Ele adere melhor ao tratamento, então tudo fica mais fácil, né? Então é isso, esse primeiro momento Esse primeiro momento era para dizer basicamente que durante a consulta eu tenho 3 histórias acontecendo, uma história do paciente, uma história do médico e uma terceira história que está sendo criada ali naquele momento. E a nossa tarefa, e aí os próximos vídeos vão falar sobre isso, como é que a gente faz isso, como é que a gente pega e constrói essa história e ajuda o paciente a contar a própria história, como é que eu monto essa história e que essa história seja útil, satisfatória e significativa, tanto para mim como médico, quanto para o paciente como indivíduo humano. Valeu, um abraço. Cara, esse assunto eu adoro.
Pô, eu gosto pra caramba de falar sobre isso, porque são coisas que eu acho que eu acredito, né? É muito legal, né? Quando a gente fala algo que a gente acredita, é muito legal. Depois eu vou passar limpo esses rabiscos todos aqui, e a ideia é que aos poucos eu vou compartilhando esses rabiscos todos, esses resumos visuais que a gente fala, né? Esses sketches visuais. E aí eu vou tentar compartilhar ele numa newsletter que eu já tinha prometido no vídeo passado e ainda nem comecei a montar porque não é fácil ser médico e professor. Valeu! É, não é fácil ser médico, professor e agora youtuber. Blogueiro é o caralho. Tchau pra vocês.